assunto é com Murilo Rocha. E Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Voltando hoje pro estúdio, né? Segunda-feira a gente teve lá na Praça da Estação, um evento muito bacana, no dia do aniversário de Belo Horizonte. Recebemos algumas pessoas lá no nosso estúdio e encontramos algumas pessoas também na praça, né? Alguns ouvintes foram lá para nos ver, para nos cumprimentar. Muito bacana a iniciativa aí da Band, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, para comemorar os 125 anos do aniversário de Belo Horizonte. Essa semana inteira a gente está com essa programação voltada para o aniversário de BH, falando sobre inovações, tecnologia, cultura, né? E também, logicamente, a política, a economia da cidade. Cidade de Belo Horizonte que tem muitas qualidades, tem muita coisa boa, uma cidade ainda muito boa para se viver, uma população muito amistosa, né? Mas também tem problemas muito graves, problemas esses como a questão dos moradores de rua, inclusive nesse programa que a gente fez lá na Praça da Estação, né? Foi uma questão que a gente vivenciou lá, né? Muitos moradores de rua e aumentou demais essa questão dos moradores de rua. A gente recorrentemente fala desse assunto aqui e nesse dia, neste programa lá na Praça da Estação, foi uma coisa que a gente comprovou, viu de perto, né? Que precisa de uma política social abrangente, ampla e mais efetiva para cuidar dessa questão dos moradores de rua, que é um problema super complexo, né? Não é exclusivo de Belo Horizonte, é do Brasil inteiro e também não é uma ação apenas de remoção, né? Há todo um trabalho social, psicológico também por trás aí dessa ação com pessoas em situação de rua. E a capital tem esse problema e tem outros, né? Que a gente tem falando, esse enfrentamento aí da questão da chuva, o transporte, né? É um outro problema de Belo Horizonte. E por falar em transporte, devemos ter uma decisão essa semana aí, semana que vem, na verdade, né, sobre a questão do metrô, se vai ocorrer a privatização ou não do metrô. E ontem, né, o presidente Lula, numa das entrevistas que ele concedeu, no momento que ele anunciou a Luiz Mercadante como presidente do BNDES, ele falou que não vai privatizar mais nada. Eu não sei se já contempla essa questão do metrô de Belo Horizonte. Pensei nisso. Já foi um recado aí para a população de Belo Horizonte, no momento que ele fala que não vai privatizar mais nada. Vamos lembrar que está um plano aí, né, do governo do estado com o governo federal, governo Zema com o governo Bolsonaro em andamento aí, de leiloar aqui para concessão o metrô de Belo Horizonte. Está marcado para a próxima semana. O vice-governador Matheus Simões já até esteve em Brasília pedindo aí, reunido com o pessoal do governo de transição, para que não ocorra paralisação nesse processo, para que dê andamento esse processo de privatização. Mas eu não sei, né? Ontem, como eu disse, nessa entrevista, quando ele anuncia o nome de Luiz Mercadante, o presidente eleito Lula já falou que ele vai parar as privatizações. Então esse processo de Belo Horizonte fica envolto aí nesse suspense. Não sabemos aí qual será o destino, né? Se o governo federal vai manter a CBTU, o governo federal eleito vai manter a CBTU e vai tentar algum tipo de melhoria via CBTU mesmo, sem privatizar, ou se vai fazer algum acordo com o governo de Minas para dar andamento a esse projeto, sendo uma exceção aí talvez disso que o Lula falou ontem, vai permitir aí essa concessão, essa privatização para o metrô da capital. Segundo o governo de Minas, já teria aí cerca de 2,6 bilhões de reais assegurados junto ao governo federal. O senador Carlos Viana já falou isso algumas vezes também, que esse dinheiro estaria garantido para dar início a esse processo de privatização, né? Ou seja, a empresa que ganhar, que tiver direito a essa concessão, já teria essa verba aí para dar. Primeiro tem toda a questão trabalhista para ser resolvida, né? Dos funcionários diretos hoje da CBTU, para depois questão da melhoria e aí sim pensar na ampliação na já lendária linha 2 do metrô que ligaria a região do Barreiro. Mas eu achei, foi um sinal ontem do presidente eleito Lula quando ele falou que vai parar com as privatizações. Eu imagino que deve ter causado um arrepio aqui no governo de Minas essa declaração ontem, sendo que estamos com um leilão aí marcado para a próxima semana para dar início a esse processo de concessão do metrô aqui da capital, que é muito questionado vamos lembrar, não é uma unanimidade, né? Inclusive, logicamente, os próprios funcionários da CBTU são contra e contam com o apoio aí da bancada do PT aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Vamos ver então as cenas dos próximos capítulos aí dessa novela envolvendo essa concessão do metrô de BH.
É isso, Lucas, Luciana. Bom, e vamos continuar falando um pouquinho desse assunto do metrô aqui de Belo Horizonte, a quarta-feira de paralisação